Boa noite a todos e a todas. É uma alegria para a gente, né, ter esse evento aqui, ouvir um pouquinho, né, de uma experiência e também do pensar a clínica a partir de Jung. E durante todo esse semestre a gente teve diversos profissionais falando a partir da sua abordagem os desafios e possibilidades da clínica contemporânea. E é sempre muito legal, e a gente conversava com Maria sobre isso, né, ouvir pessoas de uma área diferente da gente contribuindo para o mesmo objetivo, que é ter uma psicologia cada vez mais forte e mais atuante na sociedade. E é muito legal, né, então, ter essa soma de experiências dentro do Conselho de Psicologia, né, que o ponto que nos une é a psicologia. E também a face que nos torna diferentes são nossas abordagens. Só que as diferenças, né, não são sinônimos de exclusão. Significam que a gente pode conversar com psicólogos e podemos nos unir e somar forças e esforços, né, para fazer a psicologia mais presente na vida das pessoas, especialmente no mundo de hoje, né, em que as pessoas cada vez mais precisam de psicólogos próximos, né, e psicólogas para poder ouvir, né, numa sociedade que tem tanto barulho e às vezes falta o tempo e o espaço para serem ouvidas, né? Então é uma alegria para nós aqui do Conselho, e já desde o início, né, eu como coordenador aqui da Comissão de Psicologia Clínica, deixo o convite aos profissionais, psicólogos e psicólogas que queiram participar dessa comissão, né, que a gente brinca que é uma comissão cambaleante, porque curiosamente os psicólogos clínicos têm um pouquinho de dificuldade de se inserir nas discussões da profissão. E a gente tem tanta necessidade, né, se a gente não discute a nossa profissão, quem fará essa discussão, né? Então temos aí vários temas para discutir dentro da comissão e nos faltam braços e pernas e mentes brilhantes para nos ajudar nessa tarefa de discutir a nossa profissão, né? Em tantos desafios que a gente tem. Então esse evento que a gente criou esse semestre foi uma possibilidade de chamar profissionais e estudantes para pensar um pouquinho sobre a nossa profissão, né, que é tão bonita e tão importante para a sociedade no dia de hoje. E uma profissão que consegue nas diferenças se acolher e se aproximar e se afastar também e se aproximar de novo, porque essa é o bonito da coisa, né? Então sejam todos e todas bem-vindos. Então temos aqui a Maria e a Adriane, que irão falar para a gente a partir da perspectiva do Jung. Tá? Depois elas falam, a gente abre para perguntas e contribuições no final. Então, boa noite para vocês. Eu queria contar que a gente tomou essa decisão de virmos falar em duas pessoas, porque, como vocês podem perceber, eu sou analista há muitos anos, eu sou formada em psicologia há 46 anos e sou analista junguiana há 35 anos. Bem diferente da Adriane, né, Adriane, que tem também uma experiência diferente da minha. E nós achamos que se a gente pudesse fazer esse diálogo a duas, né, alguém mais do passado e alguém mais contemporâneo no sentido da palavra, a gente poderia ter uma discussão e trazer para vocês uma discussão mais rica. Para mim, é uma grande oportunidade, eu agradeço ao CRP, quem me convidou foi o João, de poder estar aqui falando sobre o meu ofício, meu longo ofício. E junto com
irmãos do passado e da atualidade, eu tenho tentado apurar, aprimorar nestes tantos anos de ofício. E tenho um agradecimento de continuar podendo viver este ofício, porque parece que é uma segunda natureza para mim. Deste ofício, que é o de acolher a dor psíquica, que se estabelece pouco a pouco no decorrer do desenvolvimento de cada um de nós e que, pela troca dentro do processo de análise, transforma o que aparece como destrutivo em novas possibilidades criativas. O que parece apenas diabólico, sentido numa experiência simbólica que agrega significado à psique total. Traumas profundos presentes na alma de cada pessoa que nos procura. Esse conceito de trauma, o Jung já discutia no ano de 1921, nos estudos de avaliação. E ele definia trauma como um complexo de ideias e emoções comparáveis a uma ferida narcísica. Interessante dizer, gente, que exatamente nessa mesma época, Melanie Klein estava fazendo os mesmos estudos dentro da psicanálise em Londres, quer dizer, Jung em Zurique e Melanie Klein em Londres. E é interessante a gente pensar, porque a gente, sempre que trabalha com a psicologia analítica, a gente fala muito mais do Freud e o Jung. Aqui, então, é um começo contando dessa intersecção, dessa, vamos dizer assim, contemporaneidade, até a palavra certa seria, entre os estudos de Jung e de Melanie Klein. Eu falei que o trauma profundo presente na alma de cada pessoa que nos procura. Eu retomei dentro do meu trabalho o conceito de trauma graças a um analista junguiano americano que eu conheci num congresso, que assisti uma palestra dele, num congresso de psicologia analítica em Zurique, onde se concentra a sede da psicologia analítica, e naquele ano o congresso da Internacional foi em Zurique. E eu assisti uma palestra em 1995 desse analista, como eu falei para vocês, americano, que chama Donald Cauchet. Algumas pessoas falam Donald Cauchet, outras Cauchet, isso não tem importância. E ele apresentou um trabalho que depois se constituiu num livro que se chama O Mundo Interior do Trauma e que atualmente tem traduzido pela editora Paulus, né? A Paulus acabou traduzindo do português e eu fiquei muito fascinada naquele ano de 90, quantos anos faz isso? 95, 23 anos, né? E eu não entendi tudo na época o que ele falou, porque é interessante contar para vocês que a questão do trauma sempre foi uma questão que me suscitou grandes estudos, mas que parecia que na psicologia analítica não tinha muito espaço para discutir o trauma. E quando eu fui nesse congresso, encontrei este professor, este estudioso que tinha feito a formação analítica em Zurique, e eu fiquei fascinada. E trauma para ele é qualquer experiência que cause à criança uma dor psíquica ou ansiedades insuportáveis. Tanto que, a partir disso, eu comecei a dizer que quem chega à análise é a criança. Quem chega sempre à análise é a criança. Daí um colega meu falou, trazido pelo adulto. Falei, sim, porque a criança não podia vir sozinha, né? Ela é trazida pelo adulto, e daí uma outra pessoa falou, e o adulto que paga? É o adulto que paga, né? E a gente diz que o trauma é essa personalidade autônoma no processo de análise, que é transferida ao analista e pouco a pouco assimilada, permitindo o que se chama em psicologia analítica do princípio do processo de individuação. O
processo de individuação é uma idiosincrasia, uma peculiaridade da psicologia analítica, e a gente diz que ele se inicia à medida em que o paciente projeta no analista elementos da sua própria psique. Baudelaire, o poeta francês do século XIX, fala isso como sempre os poetas dizem, de uma maneira diferente da gente. Ele diz assim: mas eis que as trevas, afinal, são como telas, onde, jorrando de meus olhos aos milhares, vejo a me olharem mortas faces familiares. Vou repetir, porque poesia sempre é alguma coisa que a gente ouvir duas vezes é melhor. E eu queria até deixar para vocês, assim, para vocês, depois que nós falarmos, vocês possam fazer questões, né? Críticas e questões. Mas eis que as trevas, afinal, são como telas, onde, jorrando dos meus olhos aos milhares, vejo a me olharem mortas faces familiares. Voltando ao meu ofício. Este ofício foi tendo diferentes tonalidades à medida em que o contato com diferentes pessoas nesses tantos anos, pacientes, aqueles que sofrem, foram se ampliando. Como a bromélia, vocês conhecem a bromélia, que é uma planta da Mata Atlântica, que está até em extinção, mas ela continua fortemente existindo. A bromélia, que ela é verdinha na sua origem, na mata, e que no momento da floração, ela vai se pintando de vermelha, entrando em rubedo, a última fase do processo alquímico e do processo de individuação. Muitas vezes, hoje em dia, na atualidade, quando me chega um novo paciente, graças a Deus continuam chegando, perpassa na minha alma analítica a experiência que porventura possa ter ocorrido no passado. Algumas vezes como um feedback positivo, outras como um feedback negativo. Sempre como um feedback a partir da experiência simbólica. Somente o símbolo pode ajudar aqui, porquanto sua natureza paradoxal representa o tércio, que segundo a lógica não existe, porém é verdade viva na realidade. Isto é a ideia, a primeira ideia que eu estou trazendo para vocês, de um conceito que é extremamente essencial dentro da psicologia analítica, que é o conceito de símbolo. Acho que eu repito para vocês, não? Depois de falar. O símbolo pode nos ajudar a entender esses feedbacks que eu falei, que eu tenho recebido nesses tantos anos. Foram atendidos muitos pacientes. Às vezes chega alguém novo que me reporta alguma outra experiência do passado. Não tem jeito como não acontecer isso. Mas o símbolo me ajuda porque a natureza dele é paradoxal e é uma verdade viva e é uma realidade, embora paradoxal. Deste modo, ao traduzir a fala do paciente, eu traduzo a minha também. Queria dizer para vocês que eu uso a palavra paciente há muitos anos. A palavra paciente que eu uso é derivada do latim pati e do grego pate, que significa sofrer ou aguentar. Muitas vezes as pessoas diziam assim: mas você fica usando a palavra paciente porque você está tratando as pessoas que vêm para o teu consultório passivamente. Não. Como eu estou falando de dor, o paciente é aquilo que sofre e que suporta essa dor. Acho isso assim uma coisa também que a gente pode colocar em discussão. Bom, como eu falei para vocês, eu passei algum tempo da vida não sendo junguiana. Mas há exatos 30 anos eu comecei a minha formação analítica numa instituição formal, que é ligada à internacional. Naquela época eu fiz duas partes da minha formação. Essa primeira parte, numa associação que chamava Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Depois eu tive lá uma questão de percurso e acabei entrando nessa outra,
que é a Associação Junguiana do Brasil. As duas associações junguianas que existem no Brasil. E a nossa associação, que, por conta dessa minha formação, pudemos formar o JPR há 14 anos. Vou falar um pouco do Jung para vocês agora. O Jung era um grande conhecedor da psique. Também conhecedor de vários campos do saber. Para ler Jung, eu teria que saber, se eu quisesse me encontrar com ele mais profundamente, eu teria que saber alemão, latim e grego. Inglês, óbvio que sim, porque nos primeiros tempos as obras dele a gente tinha que ler em inglês, porque não existia em português no Brasil. Além disso, teríamos que conhecer muitos textos religiosos, em sua totalidade, tratados de mitologia, tratados alquímicos, compêndios de psiquiatria desde os do século XIX, poesia alemã e literatura de várias áreas, e eu ficaria todo o tempo da nossa conversa aqui falando de todos os atributos do Jung, que nasceu em 1875, quer dizer, no último quarto do século XIX. É interessante a gente olhar isso, porque ele entrou no século XX já formado em medicina. Então, ele era um homem do século XIX. Só que como ele viveu até 1961, ele também foi um homem do século XX. Então, ele teve essa oportunidade de viver essas várias experiências de intersecção entre os séculos. Né? Uma experiência que eu humildemente estou tendo também, porque eu nasci na metade do século XX e já estou aqui, por enquanto, quase que no primeiro quarto do século XXI. O que faz com que a gente tenha uma experiência muito diferente, né? Que você nem sabe pensando nela. É que quando você vai parar para pensar, é que você começa a fazer essas correlações. Voltando aos conhecimentos do Jung, existe uma correspondência entre Freud e Jung. Eu não sei se vocês sabem, existe um grande livro da correspondência entre Freud e Jung, e com todas as dificuldades e todas as provocações que eles fizeram ali naquele volume. Mas, para mim, eu fiquei muito mais encantada com os diálogos cult que acontecia entre os dois e com as coisas que eu aprendi de cultura grega, de cultura latina, de cultura alemã da época, do que propriamente com as diferenças dos dois. É magnífico, eu indico. Até é uma leitura que, além de você conhecer a psicologia daquela época, que é, como eu disse, o final do século XIX, começo do século XX, porque a correspondência deles começou em 1907 e foi a última carta até 1923, que foi a ultimíssima. Mas daí eles já estavam super brigados, então não teve o mesmo sabor das cartas iniciais. A psicologia analítica, na época que eu comecei a estudar, ela era muito desconhecida em nossos meios. Como eu já falei, poucas obras do Jung estavam traduzidas para o português. E às vezes traduções horríveis. Depois que a Vozes começou a fazer o trabalho, ficou muito diferente. Até as pessoas perguntavam para mim o que isso é. E eu dizia, eu sou analista. E as pessoas falavam de sistema. Entende? Porque quase ninguém sabia que existia. Todo mundo falava, você vai ser psicanalista? Não, eu não sou psicanalista, eu sou analista. Então, a gente tinha que daí fazer todo um texto para mostrar onde que a gente estava situado. Nessa época, que eu recebia, vamos dizer assim, a carteira da formação pela Internacional, que é a AP, que a Adri colocou ali, nós éramos, então, em 1996, nós não éramos nem 500 inscritos. Eu não lembro o número da minha
carteirinha, mas era 400 e pouco. Hoje em dia, eu não consegui descobrir quantos somos. Muitíssimos. Porque só na nossa sociedade do Brasil, que é a Associação Junguiana do Brasil, da qual nós fazemos parte, já tem 150 pessoas. Então, nesses anos todos, as coisas foram mudando, né? Na América Latina, na época que eu fazia minha formação, éramos nós, do Brasil, e 2 analistas uruguaios que faziam a formação nessa SBPA onde eu estava. Existia gente na Ásia, nem existia. Hoje em dia tem sociedade na Rússia, no Cáucaso, na China, em todos os lugares que vocês puderem, em vários lugares. Nós convidamos para o nosso congresso, que a gente fez um congresso aqui do JPR, que era, o tema era fronteiras. Foi em Foz do Iguaçu, não sei se alguém daqui estava presente, e nós trouxemos uma analista irlandesa, escocesa e que mora em Roma. E ela, que é a Angela Connolly, e ela veio falar para a gente, e ela não é mais analista, ela é só supervisora, porque ela vai para a China e para a Rússia para fazer supervisão. Então, veja, eu estou contando tudo isso para vocês olharem como que o nosso movimento, vamos dizer assim, foi se transformando, né, no decorrer desses anos que eu nem acho que é tanto, né, estou falando de 30, 35 anos, para vocês é um monte, mas para mim foi ontem. E eu acho, assim, que muitas transformações aconteceram, permitindo que na contemporaneidade, que eu estou traduzindo contemporaneidade por atualidade, as coisas foram se fazendo e acontecendo de outra maneira. Bom, como junguiana, vocês sabem que o clichê da psicologia analítica são os sonhos. Tanto que eu já tive muitas pessoas que me procuraram, acho que você também deve ter tido, porque queriam trabalhar sonhos. E eu, eu estava pensando o que eu podia trazer para cá, numa síntese de 30 minutos, 30 anos em 30 minutos, né? Eu pensava assim, o que eu posso tirar que seja mais significativo para mim e para as pessoas que vão me ouvir. Para a Agri também, porque ela não sabia o que eu ia falar, nem eu sei que ela vai falar. Então, durante o preparo dessa conversa, eu tive um sonho. E como todos sabem, os sonhos nos permitem uma experiência simbólica vívida. O sonho permaneceu para mim num lusco-fusco, reverberando na minha psique até hoje. Porque até hoje eu mudei algumas coisas que eu queria falar sobre ele. Eu decidi trazer um flash do sonho. O sonho era o seguinte: eu entro num convento medieval em Curitiba, que ficava numa rua sem saída. E me espanto por não conhecer como que tinha um convento medieval em Curitiba, no qual eu nunca tinha estado. Eu visito esse convento e quando eu vou sair, eu encontro no pátio do convento um elefante que me pertencia. O elefante estava solto e ele tinha a cor do meu cachorro labrador. Meu cachorro labrador que é marrom, meio pinhão. E ele saltitava à minha espera, o elefante. E eu digo para as pessoas, eu fico assim, meio sem saber o que estava acontecendo, mas eu digo para as pessoas, olha, vocês podem ficar tranquilos, porque ele é manso. Ele não faz nada. O sonho termina quando eu chego na portaria do convento para pegar a coleira. E a coleira é a coleira do meu cachorro. Uma coleira curta, que eu uso para o meu cachorro e que parece que eu, sonhadora, iria pegar a coleira para segurar o elefante. A coleira era assim. E tudo parecia muito natural. E é interessante que a pessoa que estava comigo, que é sempre muito crítica comigo, também olhou para aquilo como se tudo fosse muito natural. Bem, são imagens desconexas apresentadas pelo sonho. Primeiro, um castelo medieval em Curitiba.
um elefante no meio do pátio, com gente brincando que nem um cachorro. Ele fazia com as patas, assim, é uma imagem que está muito forte dentro de mim, embora o sonho tenha acontecido depois de 3 semanas atrás. Essa ideia de que eu ia poder segurar o elefante com a corrente do meu cachorro, que é curta, exatamente para a gente poder ter a força, né, de carregar o cachorro, como que era isso? Daí eu fiquei elaborando algumas coisas. A coleira é muito pequena para aprisionar a força da vivência que eu estava tendo. Entretanto, eu pude olhar por aproximações sucessivas o que dela estaria associado a essa experiência de vir fazer esse trabalho aqui. Daí eu fiquei pensando assim, o tamanho da tarefa é maior do que eu pensava. Mas apesar de grande e selvagem, já estava relativamente domesticado esse elefante. E trazendo um sentimento de alegria dentro de mim, ele saltitava. Algo assim, embora tudo permanecesse surpreendentemente desconhecido. Quantos elementos descomunais tentando trazer e expor aqui. Um elefante incomoda muita gente. O do sonho apenas se exibe alegremente. Seria o castelo um castelo da Índia, onde os elefantes são mais livres? Vocês podem reparar que estamos fazendo aqui um tipo de análise comparativa e não causalista. Isto é a idiosincrasia da psicologia analítica. O Jung, no livro Vermelho, que é um dos livros que foi traduzido mais há pouco tempo, foi traduzido no ano de 2010, ele fala, quando ele vai falar do sacrifício, ele fala: se tiveste os mosteiros, temos que trazer os mosteiros para dentro de nós. Foi isso que eu tentei fazer com esse mosteiro. E quem sabe depois junto a gente pode continuar essa fala. Além disso, eu vou justificar isso que aconteceu com uma fala do Jung no livro que se chama Arquétipos Inconsciente Coletivo. O processo simbólico é uma vivência na imagem da imagem. Seu início é caracterizado por um beco sem saída, por conta do processo de enantiodromia. Um beco sem saída parecido com o meu beco, que o castelo, lembra-se que eu contei? Ficava numa rua sem saída. Veja que interessante a gente poder ficar fazendo essas coisas comparativas. Eu acho que meditar sobre a experiência simbólica é tarefa da análise e também tarefa da formação analítica. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque a gente acaba, ao invés de meditar, querendo clarear com muita rapidez aquilo que está na penumbra. E com isso, ao invés da gente melhorar o processo analítico, a gente piora. Então, a gente acredita que o símbolo transmite uma visualização do processo, o que, por certo, é tão importante quanto a vivência imediata ou posterior do processo. Essa penumbra só pode ser compreendida mediante uma empatia inofensiva e nunca mediante o expediente da rude clareza. Muitas vezes, tanto na formação junguiana quanto na análise, a voracidade de querer engolir tudo de uma só garfada impede que este processo aconteça. Eu acho que nós vivemos no mundo da voracidade. Se há alguma coisa da contemporaneidade que eu destaco comparativamente a outros momentos da minha vida, é o da voracidade. Hoje em dia todo mundo quer saber tudo, todo mundo quer ser especialista em tudo. Se você usa uma palavra como arquétipo, e a pessoa já viu essa palavra, ouviu falar em algum momento, ela já vem definir para você. Uma vez eu fiz uma palestra, até aqui no Conselho mesmo, com um colega de outra área, e ele falou: eu passei anos estudando arquétipo. Daí eu fiquei pensando, como que é isso, de passar anos estudando arquétipo?
Então, tem palavras da psicologia analítica que parecem palavras muito simples e que são muito complexas e que nós gostamos muito de dizer que a gente ficou trabalhando anos a fio sobre elas. Aliás, diante de uma afirmação que a gente faz, ou numa aula, ou em qualquer lugar, a moçada já pega o Google e você fica com a palavra no ar, sem conseguir continuar falando. Não sei se eu me expresso o meu sentimento. E, aliás, é um trauma pessoal meu na contemporaneidade. Porque eu acabei de falar uma ideia, até agradeço a vocês que estão aqui me ouvindo, ouvindo mesmo, e você acabou de ter uma ideia que você gostaria muito de passar, você não consegue passar. Porque até às vezes entre colegas, alguém já pega o Google para ver se você falou certo. Deixa eu ver o que mais que eu quero continuar falando. Ah, sim. Quanto tempo, Soneca, eu já falei isso? Tem ideia? 25 minutos. Nossa, eu preciso falar mais. Eu estou falando, acho que... Bom. A gente tinha que ser o contrário. Então, eu vou aproveitar... Eu vou falar meio rapidinho aqui, que eu só queria contar para vocês que o Instituto Jungiano faz a formação junguiana e que essa formação junguiana dura 4 anos. E eu quero dizer que a formação é um preâmbulo do que devemos saber na psicologia analítica. Porque depois que termina os 4 anos, eu acho que você tem que continuar se aprofundando sempre. A gente que dá aula ou que tem grupos e tal, acho que a gente tem essa oportunidade de aprofundar até através das próprias pessoas que vêm. Mas isso é fundamental. E o que eu acho que é mais importante, como eu chamo, o plus da formação, é tanto o processo analítico, quanto o processo de supervisão, como, no final, depois de 3 anos que termina, a apresentação de um estudo de caso e da monografia. Porque, como diz o Guimarães Rosa, a colheita pode ser comum, mas o capinar tem que ser sozinho. E se não existir esse capinar, acho que vai ser muito difícil alguém se tornar analista. Bom, era disso, eu vou pular, gente, porque senão... Eu quero falar um pouco também de um tema que acho muito importante na psicologia analítica, que é o tema do campo analítico, que eu tenho certeza que a Adri vai falar muito. E que é um tema que nos toca a todos, mas a mim tocou muito, que é o campo analítico, é aquilo que se constela na relação entre 2 pessoas, analista e analisando, e que é o produto de todo um trabalho e todo um aprofundamento. Tem um autor inglês que ele diz que o campo construído entre analista e paciente é abençoado por Hermes, pelo deus Mercúrio, impedindo que os vapores pulverizados saiam do vaso analítico. Esse conceito de campo também é muito bem trabalhado por um autor que se chama Schwartz Salam, num livro dele, The Mystery of Human Relationship, que não tem traduzido para o português. O que eu quero falar é assim, é que alguns chegam ao processo analítico transbordando, alguns pacientes, num momento alquímico que nós chamamos de solúcio, que é gerado pelo elemento água, gerido, não gerado, pelo elemento água. E eles querem se livrar da ansiedade produzida por esse transbordamento num fechar de olhos. Eu estou sofrendo, eu estou ansioso, eu quero me livrar disso. De novo, aquela coisa da voracidade que está sempre presente. Aliás, eu acho que isso sempre foi, porque a ansiedade, como é a coisa mais difícil que existe, quando eu estou num momento de ansiedade, a coisa que eu mais quero é me livrar dela.
Outros chegam ao processo de uma forma contida, represada, defendido e com muito medo de despencar se você começar a mexer em alguma coisa. Aliás, existe um filme muito interessante sobre essas defesas que se chama A Vida em Preto e Branco. É um filme antigo, nem tão antigo, de 1998. É um filme super interessante para a gente olhar essa questão que eu estou trazendo aqui. E algumas vezes vem também para a sessão aquele intelectual que vem com um caderno ou com um celular para escrever tudo o que acontece no processo analítico e, de preferência, vem pedir para você fazer um seminário com ele, não uma análise. Que também é um tipo de defesa, mas de outra qualidade. Agora eu vou ler mais um pouquinho, que é assim. Isso eu sempre falo nos meus textos e eu vou repetir. O processo de análise acontece num espaço exíguo e circunscrito, e que num tempo longo, pelo menos até o momento atual, não sei como é que vai ser, o analista contribui para que o paciente entre em contato com o seu eu profundo, graças à calibragem contínua das respectivas psiques. É como se fosse necessário afinir a ponta do lápis para que a escrita no campo nos permitisse desenhar diferentes imagens que nos levem em direção a novos conhecimentos. Conhecimentos que se expressam a partir de pequenas observações que vão se associando e se acoplando a um todo maior, num caminho de amplificação. E ajudados, que eu estou querendo correr um pouquinho, por duas funções. Por uma função que é a imaginácio, que é fundamental para a experiência simbólica, e duas funções psíquicas, a intuição e o sentimento. E eu gosto muito de falar do sentimento, porque o sentimento, para mim, é como se fosse um coador de café. Sabe? Vocês ainda usam coador de café? Ainda existe? Existe. Então, a função sentimento, ela funciona como um coador, que você põe todos o pó ali, e que vai pouco a pouco saindo o líquido delicioso que é o café. E essa função sentimento, para mim, é uma função de escolha que, para mim, sempre me ajudou muito dentro do campo analítico, especialmente quando eu tenho que, como quando eu me defronto com certas vivências que são externas ao campo analítico. Ou seja, mortes de paciente, mortes de familiares dos pacientes, familiares próximos, casamentos, formaturas, e só o coador vai poder me dizer quando que eu devo participar, quando que eu devo sair desse campo analítico que eu construí junto com o paciente, abrir o campo e ir para fora. Também, quando que eu posso escutar a fala de alguém pelo Zap. A primeira vez que alguém me mandou uma mensagem pelo Zap, perguntando se eu podia atender, pessoa que eu nunca tinha visto, que faz 3 anos só, porque o Zap é meio recente, né? Quantos anos tem o WhatsApp? Uns 4 anos? 3. E olha lá, não tinha mensagem, SMS, mas o Zap, e a primeira pessoa que me procurou pelo WhatsApp, eu achei que eu estava sendo perseguido, que era alguma coisa assim, entendeu? Porque eu nunca tinha ouvido falar nessa pessoa, e a pessoa estava dizendo para mim, olha, eu gostaria de marcar uma consulta com você, eu queria saber o endereço do teu consultório. Eu falei, não, aí tem, né, tá vendo? A paranoia, assim, que eu já tinha vivido outrora, apareceu. Acho que mais que eu quero falar. Acho que vou pular algumas coisas para não entrar no horário da Adri.
Bom, é provável que muitas dessas discussões contemporâneas estejam sendo ressignificadas no decorrer desta exposição. Eu precisei trabalhar o meu próprio passado para que ele deixasse de me assombrar, para poder discutir a contemporaneidade, que é a atualidade, é o tempo presente. E é o modo mais genuíno de se poder trabalhar. Nós, analistas, transformamos o aparentemente impossível em um projeto viável. Como se pode estar junto com alguém em relação à sua própria alma? E tão difícil é você poder levar o paciente e a nós mesmos a perceber que os fatos da vida não se modificam, mas o trabalho sobre eles os ressignifica para a psique como um todo. Esse tem sido a forma como nós trabalhamos. Acho que agora deu, né, o tempo de... Estou vendo ali 37 minutos, é isso? Tá bom, então eu vou ficar por aqui e gostaria de poder discutir com vocês e até ouvir as questões, tá bom? Obrigada. Bem, boa noite. Eu gostaria muito de agradecer Maria de Lourdes e o CRP pelo convite. As reflexões que a gente está trazendo, elas são reflexões que, enfim, espero estar colaborando com vocês também, pensando nesse movimento da analítica daqui para frente, né? Isso que nós acabamos combinando, né? Mas para a gente falar para frente, né, assim como a imagem de Janus, a gente tem que falar olhando para trás. Então é uma imagem dúbia, né? A grande questão que a gente fica, assim, quando a gente pensa na analítica e na contemporaneidade, claro que, né, isso é uma questão de um olhar, né? O Jung era um suíço, né, que fez essas viradas de século, mas enfim, ele tinha uma vivência rural, ele tinha uma vivência na natureza diferenciada, né? Ele tinha, assim, elementos religiosos com bastante substância, né? Então esse Jung que nós todos lemos e que nós estudamos, ele é um Jung, enfim, que não conhece a nossa realidade da América do Sul, ele não sabe o que é Copa do Mundo, o que é fazer uma palestra no meio da Copa, né? Ele nunca viu o Neymar rolando, né, na Copa, e girando, essas coisas. Então vejam, quando eu estava pensando assim, como que a gente poderia entender o Jung na América do Sul, a gente tem alguns autores que trabalham sobre essas diferenças culturais, né? Mas é interessante de notar o como parece que combina, né? Vejam, o Jung, ele é então uma construção do século XIX, XX, mas a produção intelectual dele é para o século XXI. Todos os autores, os epistemólogos que trabalham com as questões também filosóficas da psicologia analítica apontam para isso, né? O quanto a psicologia analítica é uma psicologia do futuro, né? Nesse sentido, onde ele trabalha temas de visão de mundo, de visão de homem, as questões de gênero, as questões de problemas psíquicos da humana contemporânea, né? Nós temos todo um escopo teórico que fala disso, né? Então, ele fala dessa influência do espírito do tempo na alma do homem, né? E ele trata, então, de uma diversidade de temas que a gente precisa se atualizar. Então, assim, qual é a diferença dos pacientes que eram atendidos pelo Jung e dos pacientes que nós, hoje em dia, temos nos defrontado, né? Da mesma forma que na origem das psicoterapias, quando a clínica da psicanálise era da histeria, né, a clínica vai mudando, né, esses movimentos contemporâneos eles vão acontecendo. E nós todos que estudamos uma psicologia, nós é que vamos fazer essa ponte tal como Janus, né? Então vejam, será que essa dimensão atual do homem, né, está sendo contemplada, né?
de que maneira que a América do Sul, ou o Brasil, ou nós, dentro do sul do Brasil, temos trabalhado com as dinâmicas que nos acometem, né? Em consultório, entendendo o sofrimento psíquico. Então, a primeira coisa que eu acho importante da gente lembrar, assim, é que a grande questão do que é a psicologia analítica é se ela é científica ou não, né? Eu acho que quando a gente estuda analítica, no decorrer a gente vai tendo a sensação, né, até foi o pedido do CRP, que nós, de alguma maneira, de que nós não trabalhamos com algo extremamente científico, né? Quem é científico são os comportamentais, né? Nós não temos esse escopo, e o que não é verdade, né? Então, vejam, ainda hoje nós estamos sim num esforço de fazer essas junções e de compreender todo o esforço científico que o próprio Jung fez. O Jung fala o seguinte no Tipos Psicológicos, ele diz assim, que o fato de nós mesmos sermos a psique levava ao pressuposto de que a conhecíamos, e o que ensejava o fato de todos terem não só suas próprias opiniões sobre a psicologia, como também a convicção de que naturalmente a conhecem melhor que os demais. Não sei se vocês que estudam e trabalham com psicologia não têm essa sensação, que às vezes até a empregada doméstica sabe mais de psicologia do que você. Então vejam, o grande ponto, né, é que nós trabalhamos com o objeto daquilo que nós somos feitos também. E o quanto nessa dinâmica de integração psicológica, isso é muito difícil de fazer uma distinção. E então, a grande questão do Jung, nesse caso aqui, era de que maneira que nós podemos trabalhar cientificamente a equação pessoal de uma pessoa, aquilo que é ela, que não tem mais ninguém igual ao funcionamento, ao aparato, a maneira como ela se expressa, e ao mesmo tempo trabalhar com uma psicologia capaz de nós estudarmos um conceito de sombra e entendermos a manifestação desse tipo de universalidade, né, como um conceito de persona, enfim. E o Jung, ele tentava então resolver essas questões ligadas do que é a equação pessoal, e daí o estudo dele de tipologia, tá? Mas ele continuou mesmo assim enfrentando qual é esse fio da navalha entre aquilo que me torna indivíduo e aquilo que me torna conectado com o humano, né? Com o universal em psicologia. E quando ele trata da noção de inconsciente coletivo, ele tem uma tentativa máxima de assegurar essa dimensão universal da personalidade que seja anterior a essas forças da subjetividade, das forças individuais, dessa equação pessoal. Vejam, se um psicólogo trabalha dentro da dinâmica analítica, ele precisa estar olhando esses universais, né? Esse jogo desse inconsciente coletivo que está se fazendo em todas as dinâmicas psíquicas, porque é aí que a gente não tem o risco de entrar num ponto não científico. Por que eu estou falando disso? Porque quando alguém chega dentro de uma análise, dentro de um processo analítico, ela vai chegar dando ensejo e trazendo essa equação pessoal e esses processos mais coletivos muito misturados. Agora, o olhar analítico, ele é um olhar de separácio, de separação desses conteúdos. Aonde nós podemos atuar é na coletividade que mora dentro da equação pessoal do sujeito. Você não consegue atuar dentro daquilo que o sujeito vai fazer com a relação que ele tem com tal coisa. Você vai trabalhar dentro de uma dinâmica maior, né? Dentro de um conteúdo sombrio, dentro de um conteúdo... Agora, a peculiaridade das escolhas individuais, egóicas, aí é muito difícil de nós entrarmos, né? Até porque tem as defesas, né? Mas é uma questão que o Jung sempre se deparou, assim, né? E esse seria um diferencial. O Jung também fala que ainda
pouco mais do que um caos de dogmas arbitrários produzidos em sua maioria nos estúdios e consultórios particulares, através de produções espontâneas do cérebro individual e, portanto, olímpico de um estudioso, numa total falta de sintonia com outros estudiosos. O Jung tinha uma preocupação bastante grande que nós pudéssemos compartilhar conhecimentos, mas não as nossas opiniões sobre os casos. Estudar um caso verdadeiramente é você fazer essa junção desse aspecto de todo um arcabouço teórico, né? Mas fazer essa junção discutindo isso com outros colegas, né? As supervisões, o estudo de caso, a compreensão mais aprofundada. Não tem como se fazer psicologia sozinho, sem contato com outras realidades científicas. Um atendimento de qualidade vai depender muito dessa diluição do estudioso. Não adianta ser um autodidata, não, eu não me misturo com outros analistas, né? Nós precisamos fazer misturas e muitas misturas para que esse conhecimento possa ser transformado, né? Então, vejam, outra questão que isso ficou desconfigurado, mas o que o Jung fala é o seguinte: as definições limitadas em algum aspecto nesse nosso ainda jovem domínio científico tornar-se-ão, cedo ou tarde, absolutamente necessárias, uma vez que os psicólogos devem, em algum momento no futuro, chegar a um acordo quanto aos princípios, depurados então de certas interpretações arbitrárias, para que sua psicologia não permaneça um conglomerado aleatório e não científico de opiniões individuais. Mas assim, o que eu quero apontar nisso para vocês? O Jung tinha uma preocupação muito grande de sair das ciências naturais, de entender a psique como um princípio de ciências naturais e de fazer a ponte para que o conhecimento que nós tínhamos e estávamos desenvolvendo de psique pudesse ir para uma ciência humana, tá? Mas essa divisão, segundo o Chandasani, que é um grande historiador da obra do Jung, ele nunca conseguiu chegar a um acordo. E nós, na contemporaneidade, nós ganhamos essas questões. E nós também não mexemos nessas questões, né? Não das maneiras que o próprio Jung queria. Em 1948, o Jung fez uma inauguração do Instituto em Zurique e ele deu uma palestra com mais de 20 itens que ele acharia fundamentais para que os analistas e pesquisadores da área de análise junguiana pudessem se aprofundar. O Chandasani fala que nenhum dos pontos foi abordado por nenhum junguiano no mundo. Quando eu estava refletindo sobre essas questões, esse ponto ficou bastante forte, assim, né, dentro de uma discussão nossa de epistemologia, porque o que será que acontece que nós não conseguimos fazer esse alinhavo do passado do Jung, da época histórica onde o Jung se interessava por um monte de coisas, né, que nós não conseguimos fazer. O Jung queria muito estudar os fenômenos sincronísticos, né? O Chandasani aponta que áreas como a parapsicologia foi estudar esse tipo de fenômeno, né, inconsciente. Agora vejam, indo para outros autores, né, e outras publicações que saíram dentro de um olhar mais crítico para a própria analítica, a gente vai ter o James Hillman, né? Eu me senti traindo outros autores quando eu fui selecionar esses, assim, mas eu só quero que vocês entendam o critério que eu fui estabelecendo, que é assim: autores que puderam olhar a psicologia analítica e fazer uma crítica e conseguir chegar a um outro ponto, né? E o Hillman, ele tem uma habilidade fenomenal nesse ponto, no sentido de fazer a psicologia, nesse livro, voltar para suas origens renascentistas, né? O Hillman entendia que a alma, e esse conceito de alma, precisaria ter essa origem anterior ao positivismo, ao próprio desejo científico de uma compreensão do que é a ciência, né? Então, vejam, o Hillman, ele fala nesse texto do Revisando a Psicologia Analítica, que o valor máximo das contribuições tanto do Freud quanto do Jung
estavam compreender a minha diferença deles, né? E ele diz o seguinte, que cada psicologia, que é algo que o Jung também fala mais para frente, quando ele vai entendendo a questão da equação pessoal, que é uma confissão de valor da minha psicologia para as outras pessoas, que ela não está nos pontos em que se pode identificar com ela. Todos nós escolhemos as linhas teóricas segundo uma identificação. O Hillman diz aqui que não, que na verdade você não pode ir pela identificação. Você tem que ir naquilo que a psicologia elabora para você buscar a sua resposta. E o Hillman destrói um pouco essa visão de que essa verdade desse encontro psicológico estaria lá na obra do Jung. Quer dizer, para mim me conhecer, para conhecer os meus complexos, eu tenho que ler a teoria dos complexos, né? Na verdade, o caminho que o Hillman está aqui criticando é esse caminho onde nós relemos e relemos uma obra sem essa criticidade a ponto de nós conseguirmos nos encontrar nos nossos próprios processos, né? Lembrando que o Hillman também foi presidente da IAB, que é a Associação Internacional, e tiveram muitas confusões ligadas a esse período, né, e todas as situações que acontecem, né, quando você junta muitas pessoas. Então vejam, o próprio Hillman trabalha com a ideia nesse texto que o Jung não pode ser visto apenas como um mestre psicológico, né? Porque nós não podemos segui-los e nos tornarmos junguianos, né? Mas nós podemos segui-lo e nos tornarmos psicólogos, tá? Um pouco dessa obra que vale a pena. Ela foi publicada em 90 e ela teve uma repercussão bastante contraditória para um outro autor, que é a segunda obra que é o Gigerich, tá? O Gigerich é um alemão extremamente com raízes filosóficas bastante profundas, e o Gigerich é o grande complexo opositório do próprio Hillman. As publicações sempre foram sendo contraditas um pelo outro, principalmente no conceito do que é a psique. Eu estou colocando o Gigerich aqui para vocês, apesar de eu mesma não ser uma leitora aprofundada do Gigerich, mas assim, ele tem uma importância nessa criticidade porque ele questiona, inclusive, os nossos desejos positivistas de trazer uma ciência para a psicologia analítica, tá? O Gigerich, ele fala que o Hillman estava equivocado quando ele trabalhava com a noção do que é esse imaginal. O imaginal não é aquilo que, segundo o Gigerich, né, que trabalha dentro de um conceito de um espaço onde você trabalha os seus deuses ou trabalha essas imagens nas manifestações dentro desse soul-making que o Hillman propõe. O Gigerich destrói isso. Ele diz que é preciso ir além do imaginal, porque para ele a noção de alma tem a ver com uma lógica. Você tem que transmutar para um movimento lógico. E só então a psicologia pode se libertar então desse positivismo. O Gigerich acha que a gente precisa deixar essa subdivisão da psicologia da antropologia e a noção de alma poder ser liberada logicamente de seu apego na noção de ser humano. O Gigerich, ele destrói completamente a noção de alma, mas ele a conceitua. Ele tenta trabalhar através do método analítico para a renovação dessas ideias, tá? Um outro autor que eu acho que seria importante também para a gente se posicionar dentro desse mundo contemporâneo junguiano é um texto de 1989. O Samuels é um grande escritor dentro da analítica, estudioso também, e ele apontou nessa obra que a psicologia analítica depois do Jung estava sendo dividida em 3 grandes áreas, que era a arquetípica, que é a linhagem do Hillman, Stein, Lopes Pedraza, a linhagem desenvolvimentista, que tinha bastante ligações com a psicanálise, que é a escola de Londres, né, de Fordham, enfim, outros autores, e depois a clássica, que seria Von Franz como uma das
das mentoras, enfim. E depois de 13 anos, num outro artigo, Samuels ele fala que ele reveria essas concepções junguianas que ele propôs lá em 89. Que ele diria que na verdade não, que na verdade os junguianos no mundo eram divididos em dois. Que os primeiros eram os adeptos da fusão com a psicanálise, que usam as questões da perspectiva simbólica, dos sonhos, da contra-transferência e da transferência, mas não tem muitos pudores, no sentido de se misturar com outros conceitos psicanalíticos. E a questão dos fundamentalistas junguianos, que ele fala o seguinte, que ele diz que no fundamentalismo junguiano há um desejo de controlar pensamentos e identidades, os textos são vistos como escrituras sagradas, provando uma desmedida sobre o homem Jung. É como se, nesse caso, o mais importante não é o para onde a teoria junguiana está levando o sujeito ou a clínica, mas sim o Jung como um mentor, um sujeito e que poderia ser chamado como um modo de vida junguiano. Veja, tanto Gigrit quanto Hillman, quanto Samuels está criticando uma postura que pode acontecer na analítica dentro de um contexto que é anticientífica. Quando você usa a forma em detrimento de um conteúdo. Quando você não consegue ir além daquele pensamento. Quando você diz, olha isso, é sua sombra, né? Você está matando todo um conceito e um ir além desses conceitos e enfim, de todo um escopo teórico que não é científico. Então nós podemos pensar que o Jung fez um esforço bastante importante nesse sentido e que nós todos temos que ter um maior apreço por essa fundamentação. Mas não usar a teoria para transformar em um processo dogmático. Isso o Jung nunca quis. Agora, a grande arte, né, que a gente precisa estar desenvolvendo também na leitura é do próprio Livro Vermelho. Tá? Eu estou trazendo essas obras como grandes movimentos contemporâneos, né, que estão quebrando um pouco com as estruturas que estavam vindo e caminhando no mundo. E o Livro Vermelho foi uma obra reunida do Sunul Sandasani. Depois de 40 anos da morte do Jung, ele conseguiu autorização com a família do Jung para a publicação desses textos. É um pouco controverso o desejo do próprio Jung da publicação dessa obra, mas no decorrer do texto, alguns autores também apontam que parecia que o Jung queria assim, que a gente soubesse dessa obra, né? Nos 3 primeiros meses, uma curiosidade, depois que essa obra foi publicada, em 2009, nas versões inglês, alemão, enfim, não em português foi em 2010, a obra vendeu mais ou menos 100 mil exemplares em 3 meses de venda. É um dos livros mais lidos por não psicólogos dentro da obra. Então vejam, a repercussão da própria vida do Jung, da própria maneira, o modo que o Jung trabalha a própria psique sempre foi muito interessante para a população em geral. É como se fosse uma popularização dos conceitos. Isso tem suas vantagens, né, mas também tem seus grandes riscos, principalmente quando nós somos os estudiosos dessa área. Nesse livro, o Jung trabalha com esses diálogos de imaginação ativa que foram momentos bastante importantes na obra do Jung e que deram, né, o Jung fez esses textos em 1913 e ficou durante alguns anos escrevendo, e depois ele foi escrever a obra dele. Então, muito das imagens que aconteciam na obra, que apareceram depois, conceitos como self, tudo isso nós conseguimos fazer correlações. Então, é um texto extremamente importante, de valor para nós, de entender o Jung enquanto pessoa. O próprio Sunul falava na publicação de que ele entendia que as pessoas precisavam entender o que era o Jung, não por biografias, assim por ler ele e do que ele fez com a própria psique, né? Bem, deixa eu passar.
Então, para o Jung, ele diz o seguinte, que as teorias elas são inevitáveis, mas elas não passam de meios auxiliares. Tá? Assim como se transforma em dogmas, isso significa que uma dúvida externa está sendo abafada. É necessário um grande número de pontos de vista teóricos para produzir, ainda que aproximadamente, uma imagem, e uma imagem da multiplicidade da alma. Por isso é que se comete o grande erro quando se acusa a psicoterapia de não ser capaz de unificar as suas próprias teorias. Ficou cortado também, né? Ele diz assim, para finalizar, que a unificação poderia significar apenas uma unilateralidade, um esvaziamento. A psique não pode ser apreendida numa teoria, tampouco o mundo. Eu vou passar um trechinho de um filme para vocês, que é um filme do Pablo Neruda, que é um poema dele também, da obra dele, é O Carteiro e o Poeta. Esce da sé a un istante, dice che sì, dice che no, poi che no, e da solo è schiuma, è in gamba, dice che no, poi no. Non puoi stare tranquillo, mettiamo mano le vite, appiccicando sulla pietra senza riuscire a convincerla. Allora, con le 7 lingue verdi, le 7 tigri verdi, le 7 cavi verdi, le 7 mari verdi, la percorre, la marcia, la illuminisce e si batte al letto ripetendo il suo nome. Allora? Che cosa te ne pare? Strano. Come strano? Tu sei un critico severo. No, non la poesia. Strano, come mi sentivo io mentre la diceva. E come ti senti? Non so, le parole andavano di qua e di là, no? Come il mare. Esatto, come il mare. Ecco, e sto il ritmo. Infatti mi è venuto il mal di mare. Il mare è mare. Perché, non so spiegare, sentito come una barca, no? Sbattuto in mezzo a tutte queste parole. Come una barca sbattuta dalla mia parte. Tu lo sai cosa hai fatto? Una metafora. Sì? No. Come che no? Ma veramente? Sì. Vabbè, però non vale, perché non la volevo fare. Vuol dire, non è importante, perché le immagini nascono casuali. Voi che volete dire allora? Che, per esempio, non so se mi spiego, che il mondo intero, no? Il mondo intero proprio, dico, col mare, col cielo, con la pioggia, le nuvole. Ora tu puoi già dire eccetera, eccetera. Eccetera, cioè il mondo intero allora è la metafora di qualcosa. Detto una stronzata. No, per niente. Per niente. Avete fatto una faccia strana. Mario, facciamo un patto. Adesso faccio un bel bagno e rifletterò sulla tua domanda. E poi domani ti darò una risposta. Ma veramente? Sì, veramente. Tentar explicar o que é psique dentro do ponto de vista imagético é uma tarefa absolutamente heróica. O poeta tentar apreender toda a dimensão do que ele consegue visualizar também é uma dimensão difícil de estar sendo, enfim, localizada, né? Então vejam, a grande questão assim que gostaria de deixar assim com vocês para a gente ficar pensando é que os novos desafios da analítica é que nós, claro que todos nós trabalhamos com foco clínico, mas a clínica vai muito além do consultório, tá? Os contextos de pessoas trabalhando em áreas jurídicas, a psicologia hospitalar, então a análise junguiana ela vai muito além desses olhares apenas estritamente como o consultório, o lugar onde se faz clínica, né?
Então, nós hoje temos uma realidade que muitos colegas trabalham em diversas, enfim, enfrentam dificuldades, né, por conta dessa idealização, às vezes, do próprio campo, do que é a terapia junguiana, e as possibilidades do que existe, né. Eu trabalhei muito tempo com oncologia, diretamente em equipes médicas, e a grande questão, assim, que a gente sempre ficava e se debatia, era de tentar compreender como fazer um processo onde o sujeito possa explorar a si mesmo, tentar entrar nesses conteúdos daquilo que o sujeito precisa, e dentro de um espaço muitas vezes dificultoso de trabalho, no sentido de ou o sujeito está em sofrimento, ou o paciente está com dores, ou o pedido vir de outras pessoas, né? Ou situações onde o psicólogo é um psicólogo que atua na área jurídica, as demandas que a área exige, os mandatos, as imposições que vêm de outros setores, né? E como fazer essa junção, né? E essa junção sempre é possível, né? Ela pode ser frutificada. Outros novos desafios, né? Que eu acho que a Lurdinha também trouxe, assim, é muito diferente poder receber pacientes via WhatsApp. É muito diferente, nós podemos fazer uma divulgação científica e pessoas que não estão aqui poderem assistir. Então, vejam, o mundo tem popularizado a própria noção do que é psicologia analítica, né? Os conceitos, eles estão, as pessoas falam, você é um extrovertido, você é um introvertido. Mesmo que num contexto comum, a própria ciência está sendo popularizada, né? Agora, uma questão assim, que eu gostaria de propor assim, para os estudiosos também da área, de que maneira fazer isso sem prejudicar a própria estrutura científica de uma linha, né? A gente vê hoje alguns filósofos, né, o próprio Karnal, o Cortella, fazendo esforços de trazer filosofia para o mundo, né? E nós poderíamos tentar fazer isso também, mas isso sempre nos custa, é um custo alto, né? Então, vejam, a interdisciplinaridade sempre foi algo muito valoroso para o Jung, o próprio clube psicológico, as misturas entre outras áreas, enfim, o Jung sempre ouvia muito outras intersecções e interlocuções. Hoje em dia nós estamos muito próximos disso, nós precisamos fazer mais isso, né? Nós precisamos entender melhor a religião comparada brasileira, nós precisamos nos aproximar dos mitos brasileiros. Agora, existem temas atuais dentro da analítica ainda com pouco estudo. Por exemplo, as questões de transexualidade ainda é muito pouco discutida, pelo menos no Brasil. A gente vê hoje esforços, algumas pessoas já tinham falado isso, que têm feito interlocuções, tentando trabalhar a analítica e os temas modernos, respeitando o escopo científico, mas indo além disso. É através do método científico para nós trabalharmos esses pacientes que trazem um sofrimento grande. Nós temos hoje uma clínica muito mais voltada a pacientes com transtorno borderline do que depressões ou do que outras questões. Nós precisamos estar sentando e discutindo sobre essas nuances desse tipo de... Isso é discutido em supervisões e estudos mais aprofundados, mas nós precisamos estar alinhados isso como um todo. As questões de gênero, as questões ligadas a casamento, enfim. Então, eu acho que a contribuição do que eu queria trazer como reflexão, a gente tem muito a trabalhar ainda, o nosso esforço ele precisa ser constante, a psicologia analítica ela trabalha com um escopo extremamente importante, mas a gente não pode se perder na imagem, É muito bonito a gente poder trabalhar com as imagens, nós trabalharmos com elas, mas a gente não pode se perder, a gente tem que saber o que estamos fazendo com elas, Porque até o Jung faz uma referência no livro vermelho, que a gente tem, ele estava conversando com a alma, mas ele sabia a diferença de quem era a alma e quem era ele, Então, essas diferenciações, a gente só consegue sair de uma identificação, de uma participação mística com a própria teoria, se a gente conseguir se distanciar dela. E o pensamento científico, pôr em dúvida, esses questionamentos, eles são fundamentais para o processo.
Era isso. Então, pessoal, nós temos ainda um certo tempo. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma questão? Foi colocado assim que a gente não deve, como profissional, mergulhar nesse universo arquétipo, né? Porque coletivo, né? Porque são muitos. Eu queria saber assim, quando se vive individualmente uma imagem, se é possível, às vezes, você encontrar alguma coisa que ligue com o mais próximo. Ou seja, uma imagem que um esposo vive e a esposa, ela vive também mais similar, que não seja assim tão igual, que se liguem. Eu não sei se a gente entendeu a sua questão. Como que faz para um casal que tem, cada um vive suas imagens psíquicas, fazer essa junção, é isso? Isso. Se elas se ligam assim no processo terapêutico, por exemplo, quando vai fazer uma terapia de casal, ou mesmo mãe e filho, neto e vó. Se a terapia analítica, ela inclui esses outros elementos, essa é a sua pergunta. Exatamente. Veja, assim, eu acho que o terapeuta, se ele for trabalhar com outros indivíduos, ele precisa se instrumentalizar em outras práticas também. É claro que o Jung trabalha com o conceito de que alguns complexos familiares, eles se contaminam no processo, né? Tem até alguns estudos que mostram que alguns sonhos, onde um sujeito sonha, o outro sonha imagens parecidas. As crianças demonstram isso bastante. Então, vejam, uma coisa seria um trabalho analítico com a família, né, onde a proposta de terapia inicialmente já é essa, é um contrato de trabalho dentro desse escopo. Agora, veja, como que isso se junta, isso é a grande questão do próprio processo, né, terapêutico. Se isso se junta ou não, isso depende muito do que você está falando de fato, né? Não sei se eu vou conseguir alcançar isso exatamente. Tá? Eu acho que eu tenho trabalhado com terapia de casal, e o que eu acho é que se a gente pegar aquela ideia que eu falei de campo analítico, quando você tem um casal e um analista, o campo analítico que se constitui é diferente daquele que se constitui numa análise individual. Então, nesse sentido, eu acho que essas imagens, elas vão aparecendo e vão sendo trabalhadas naturalmente dentro do campo. Não sei se eu te respondo. E as conexões vão sendo feitas até pela palavra que é dita por cada um. Acho isso mais ou menos natural. Não sei se te respondi. Sim. Sim, porque eu pensei assim, sabe, essa questão assim, que ele trabalhou muito religioso, né, tal, que tinha uma visão religiosa. E assim que eu vi muito no Brasil que era essa visão cristã mesmo, a religiosa, de questão assim, do homem ser e a mulher ser uma só carne, um só espírito, mas enfim, daí fica essa dúvida, mas que seria esse mesma alma trabalhando junto nos dois, sabe? Essas imagens trabalhando junto nos dois. Eu acho que isso para mim fica mais complicado, porque embora eu seja religiosa, eu acho que no contexto da análise, eu fico pensando que há uma alma comum, mas não porque existe essa proposta religiosa, existe uma alma comum que duas pessoas se escolheram, elas estão juntas ali, elas estão querendo, sempre que eu acho que vem alguém para uma terapia de casal, vem no sentido de, vamos dizer assim, aprimorar o relacionamento, e que isso entra naturalmente, não por causa de um fator externo religioso. Isso para mim já fica complicado. Não sei se te respondo. Não, sim, entendi.
que as coisas elas fluem naturalmente. Isso, porque são duas pessoas que estão ali, né? Agora veja, falando em casal, né, o casamento ele pode tanto ser um favorecedor do processo de individuação dos sujeitos envolvidos, como pode ser um grande sintoma, né, onde os processos podem ficar atravancados, enfim. Então, mas tem um texto que eu acho que valeria a pena, assim, que eu queria te indicar, do Guy Craig. O casamento está morto, viva o casamento. É um texto antigo, assim, né? Que fala sobre essa questão dessa dinâmica, do que acontece no casar, né? O próprio Jung tem alguns textos durante a obra falando sobre amor, sobre o relacionamento humano, né? Fica uma questão para mim, assim, né? Antes de entrar na analítica, eu tive psicanálise. Então, claro, o que a gente aprendeu? Que Freud vai pelo viés focado no passado. Adler, por sua vez, um viés focado no presente. E Jung vai ser a coisa prospectiva, né? Eu gostaria que vocês dissertassem um pouquinho, assim, na visão de cada uma, como é feito no setting terapêutico, mas assim, numa visão contemporânea, como é que está se desenrolando isso aí. Obrigado. Eu vou falar um pouco. Uma vez eu fui procurada por uma pessoa da minha idade, mais ou menos da minha idade, e ela chegou na sessão e disse que ela tinha me procurado porque eu era analista junguiana e que ela não ia ter que se haver com o passado dela. E depois de muitos anos, ela viu que isso era impossível de acontecer. E ela viu que o grande desenvolvimento do processo de individuação dela aconteceu porque a gente pôde trabalhar o passado. Então, eu acho que existe um perigo de você, vamos dizer assim, reificar alguma coisa sobre o que é freudiano, o que é junguiano, o que é kleiniano. Porque eu acho que, no fundo, dentro do processo de análise, claro, cada um de nós tem a sua, o seu padrão de trabalho, vamos dizer assim. Mas isso não quer dizer, eu acho, que as outras situações não apareçam. Agora, eu acho sim que o Jung tem, para mim, um a mais a teoria da psicologia analítica, e isso acontece com todos esses que a Adri citou até também, que é o aspecto prospectivo. Mas que o aspecto prospectivo pode ser algo também muito perigoso, porque se você fica só na prospecção, você esquece de pensar no indivíduo que está ali na tua frente, aqui e agora, que é o presente. Assim que eu te responderia, não sei. Sabe? Essas divisões, elas são mais acadêmicas do que, né, divisões onde no acontecer analítico se dão, né? É muito difícil também, concordo com, né, a gente até discutiu sobre essa questão antes, porque na verdade não se trata de nós trabalharmos só a finalidade, depende do que precisa, do que a tua alma precisa naquele processo. E às vezes o sujeito chega pedindo uma coisa e ele sai tendo outra. Uma vez eu atendi uma situação em que a pessoa não queria falar sobre ela. Só me trazia os relatos de sonhos e a gente falava sobre os sonhos. Eu falei, tudo bem, então vamos falar sobre os sonhos então, né? E no fim, a pessoa chegou e falou, meu Deus, eu estou aqui o tempo inteiro, né? E aquilo foi tão uma descoberta. Então, veja, às vezes a própria pessoa pode se impedir, né, questões do ego, né? E que às vezes, né, justamente aquilo que o sujeito mais se impede é onde ele precisa caminhar, né? Agora, uma coisa que eu acho que é verdadeira, que você falou, é que na psicologia analítica, a questão da prospecção se coloca sempre. E que isso é muito criticado dentro da psicanálise, né? Porque eles dizem, e a falta, onde fica? A falta fica o tempo todo também. Só que pode ter falta e pode ter prospecção junto. Assim que eu entendo. Não sei se a gente te respondeu. Sim. Estou satisfeito. Ótimo. Então,
o nosso tempo já se esgotou. Eu queria agradecer muito em nome do CRP, a Maria de Lourdes Sanches, a Adriane Garcia Salic, né, por esse espaço tão legal, né, de ouvir uma palestra tão bacana. Eu fiquei pensando um monte de coisas, né, fazendo associações ao que vocês estavam falando. Depois eu fiquei até com uma dúvida, mas eu vou tirar de vocês ali depois pessoalmente, porque o nosso tempo já está se esgotando e também porque eu queria abrir o espaço para vocês falar. Então, em nome também da comissão, do conselho, muito obrigado. Foi um espaço muito rico e gratificante, né? E a gente poder usufruir da diversidade, né, das abordagens, das linhas. Então a gente agradece muito a presença de vocês, né? E de novo uma salva de palmas para elas.